Muito bem, então da série Aproveitando os Vídeos, vamos resolver o 20 e o 21 da aula 8 na mesma pegadinha. Um corpo celeste percorre uma órbita em torno do Sol. A distância média do Sol é 16, daqui o que interessa, né? Ih, eu tô fazendo risco. 16 vezes maior do que o da Terra. Ele quer saber o período do corpo em anos terrestres. Bom, vamos lembrar da lei de Kepler. K é igual a período ao quadrado sobre raio ao cubo. O que isso quer dizer? Para qualquer planeta, esse cálculo aqui tem que ser uma constante, tem que dar o mesmo valor. Então, como é que a gente trabalha com isso? Te lembra? Isso aqui é igual àquela questão da URGS, por igualdade. Como ele não disse que corpo é esse, vamos chamar só de período. Então, o período desse corpo elevado ao quadrado, dividido pelo raio desse corpo elevado ao cubo, tem que ser igual ao período da Terra elevado ao quadrado, dividido pelo raio da Terra elevado ao cubo. Como a gente viu, né? Esse cálculo é uma constante, então tu trabalha com igualdade. Qual é o período do corpo? A gente quer saber. Qual é o raio do corpo? 16 vezes maior que o terrestre, então tu faz 16 ao cubo. Quanto é que vale o período da Terra? Aí que é o truque. Por isso que muita gente para de fazer esses exercícios, porque parece que faltam dados. Como a resposta que ele quer em anos terrestres, o que todo mundo sabe de cor? O período da Terra é de 1 ano. Isso tem que saber de cor, o exercício não vai te dar isso. E qual é o raio da Terra? 1 também, né? Porque é uma comparação com o corpo. O corpo é 16 vezes maior, então do corpo é 16, da Terra é 1. Olha o cálculo que tu vai ter que fazer aqui. O período ao quadrado é igual a 16 ao cubo. 16 ao cubo são 4.096. Raiz quadrada disso vai dar que o período então é a raiz quadrada de 4.096. Vai dar que o período deste corpo é 64 anos terrestres, já que ele está bem longe do Sol em relação à Terra, Dinamarca. E a 21 é a questão do Enem, né, a questão do Enem de 2010, que, né, tu vai ler todo esse enunciado aqui bacana. O que interessa aqui, ó, que o astronauta diz que esse telescópio tem uma massa grande, mas o peso é pequeno. Claro que um astronauta nunca falaria uma bobagem dessas, né? Isso é uma questão fictícia. O que está acontecendo aqui? Por que, né, o que pode se dizer sobre a frase dita pelo astronauta? A gente estudou, pessoal, que sempre que um satélite está em órbita, vou até apagar aqui o de cima para usar o espaço aqui, tá. Sempre que um satélite está em órbita, vamos usar esse espaço aqui para resolver a 21. Tu tem a Terra, tu tem um satélite em órbita, que pode ser um pontinho aqui orbitando ao redor da Terra. A gente precisa ou não precisa de força nesse satélite? Claro que precisa. Quem que é a força? A força é o peso, né, pessoal? E a gente sabe que na altitude que os satélites estão, o peso deles não é considerado pequeno, o peso deles é considerado grande. Essa força-peso aqui vai ser muito grande. Por que o astronauta tem a sensação que é fácil de movimentar o satélite? Não te esquece. Porque a aceleração centrípeta do satélite é a gravidade. Essa mesma aceleração é a aceleração do astronauta. A aceleração do astronauta é igual à aceleração do satélite. Como ambos têm acelerações iguais, o astronauta tem a impressão de que o satélite não tem peso. É a famosa imponderabilidade. Mas ele tem peso porque é o peso que está mantendo ele em órbita. Então a resposta correta é Dinamarca. Não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade, neste caso sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Se não fosse a força-peso, esse telescópio tiraria uma linha reta, por inércia, ele entraria em MRU e ele iria embora. Ele não ia permanecer em órbita ao redor da Terra. Valeu?